E nas últimas 5 semanas, você acompanhou aqui com a gente o quadro Minha Escola, Meu Mundo, que mostrou projetos de escolas municipais de Blumenau que vem fazendo a diferença na educação e no dia a dia dos estudantes. Bom, hoje nós preparamos um balanço dessas ações para reforçar ainda mais que a educação é a base. Você acompanha na tela. Escolas em pleno movimento, usando conhecimento para fazer a diferença. Alunos engajados com sede de saber, querendo descobrir o novo, o inusitado. Porque o conhecimento não tem limites, não tem distinção, ele se propaga através destes projetos, através desta troca de ideias entre professores e estudantes, que cria uma relação mútua, desenvolvendo um laço forte de amizade. E assim, o conhecimento vai sendo transmitido com projetos, com ideias, com a vontade de fazer mais. Porque o que importa mesmo nestas 5 escolas públicas de Blumenau que visitamos ao longo de 5 semanas é a disseminação do aprendizado, tornando cada um destes estudantes personagens principais de suas trajetórias. Porque a educação inspira, a educação transforma, a educação movimenta, a educação é o futuro e a escola é a base, é a garantia de um futuro melhor. É aonde os ensinamentos acontecem. Afinal, minha escola é meu mundo. Legal, né? Muito legal. E como a nossa ideia é discutir educação, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio do Balanço Geral o doutor em educação, Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela sua participação. E, é claro, para falar mais, para a gente começar aqui na tela da RTV Record a sua participação, quais são os desafios da educação nos dias de hoje? Bom, Alexandre, eu te diria que eles são inúmeros, né? Entre alguns deles, eu posso te dizer que um dos principais é de uma escola que se considera ao mesmo tempo moderna e democrática, é o de acolher um número amplo e diferenciado de alunos. E acolhendo um número amplo e diferenciado de alunos, o desafio dos projetos pedagógicos é integrar toda essa diversidade dentro de um plano pedagógico comum. Perfeito. O senhor acredita que projetos interdisciplinares são um caminho para instigar esses estudantes, não é? Qual é a sua opinião para a gente, é claro, saber aqui na tela da RTV? De certo modo, sim. Talvez sejam novas formas de reorganizar o conhecimento, sobretudo a partir de atividades que não se restringem exclusivamente à sala de aula, né? Então, uma escola é um espaço com inúmeros outros espaços educativos. E, nesse sentido, a horta, o laboratório, o ginásio e a sala de aula são outros espaços que, de alguma forma, permitem relações educativas. É importante, né? Sai do didático, vai para a prática, né? Da teoria, vai para a prática, melhor dizendo. Exato. Utiliza-se em outros espaços da escola também aquilo que se aprende dentro da sala de aula, né? Porque uma da dificuldade de fazer trabalhos fora da sala de aula, para o professor sobretudo, diz respeito à reorganização do trabalho escolar, né? A gente sabe que quando a gente sai da sala de aula e vai para uma horta, por exemplo, nem todos terão que fazer a mesma coisa. A gente vai distribuir algumas atividades, algumas tarefas. Então, a forma de aprendizado nesse sentido, ela se diferencia um pouco dessa forma que a gente está acostumado na sala de aula, com um quadro, com o professor falando para os alunos, todos igualmente sentados nas suas cadeiras. E esses projetos tendem a aumentar cada vez mais de forma significativa, não? De certo modo, talvez a partir de iniciativas, sobretudo pessoais dos professores. É aí que é importante a gente ficar bastante atento e pensar em que medida os nossos professores estão sendo profissionalizados também para exercer sua atividade fora da sala de aula, né? Para que nós não sejamos dependentes de iniciativas exclusivamente pessoais e, portanto, quando os professores deixam essas escolas, o que eles deixam também é um projeto.
Então, é justamente pensar como nós podemos capacitar professores para atuar, seja dentro da sala de aula, seja em outros espaços educativos da escola. É fundamental também preparar bem este professor, Exato. dar esse tempo também para que ele se prepare bem e também com cursos para que ele seja sempre atualizado para repassar esse ensino a essa comunidade escolar. Sim, exatamente, porque, de certo modo, a educação é mais do que uma relação de ensino e aprendizagem, é também um direito público pelo qual nós formamos nosso cidadão. Professor da FURB, doutor em educação. Para a gente finalizar, Tiago Ribeiro, investir em educação é um dos pontos mais importantes. Falar isso é chover no molhado, é o mais importante, até para evitar situações futuras. Sim, de certo modo sim, e investir em educação, eu sublinharia educação pública, porque, como eu disse, é por meio da qual nós exercemos os nossos direitos e garantimos a produção de um bom cidadão. Agradeço a participação ao vivo aqui na tela da TV Record, no Balanço Geral. Gostou da série? Foi boa? Obrigado, muito bom trabalho, parabéns. Obrigado, grande abraço para o senhor também, felicidades. Obrigado.